funcionalidades que podem transformar o dia a dia das suas operações. Dá só uma olhada. Na página inicial, você acompanha nossas salas ao vivo e ainda pode personalizar o feed de acordo com os assuntos do seu interesse, sejam os tópicos mais populares do momento, últimas atualizações, ações, tradômetro e muito mais. O tradômetro é uma das ferramentas mais utilizadas entre os traders que buscam aproveitar oportunidades. Já nos canais, você encontra informações específicas sobre diversos assuntos e também pode participar dos canais mais relevantes para a sua estratégia. Afinal, toda a sua jornada dentro do TC pode ser personalizada. Potencialize as suas chances. Baixe o app do TC e faça parte da maior comunidade de investidores da América Latina. Alô, alô. Fala, pessoal. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Malek. Tudo bem? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, beleza? pessoal. Boa tarde especial aí ao Guilherme, né, que aceitou o convite aí, o desafio de apresentar, né? Vamos lá, Ulig, faz as honras aí. E aí, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer todo mundo estar assistindo. Bom, pessoal, enquanto vocês estão... Opa, pode falar, Gui, eu tô com um delayzinho aqui. Não, só agradecer mesmo pelo convite. Pode continuar. Boa. Tô com um delayzinho aqui no meu computador, já estou providenciando um novo. Bom, a ideia aqui do nosso programa é justamente trazer para vocês analistas e especialistas, principalmente em análise fundamentalista, para poder apresentar os seus modelos para a gente, fazer discussões sobre teses, aprofundar nos números e, a partir daí, trazer mais para perto, né, de cada um de vocês, investidores e clientes nossos, o universo, né, de quem cobre de fato ações, de quem projeta fluxo de caixa, de quem estima custos e quem estima crescimento, etc., que é uma coisa que no fim do dia a gente precisa entender, né? Acho que a maioria não vai montar o seu próprio modelo, mas é importante você saber entender o modelo, ler o modelo e no fim do dia tomar as melhores decisões. Então, o Gui vai apresentar para a gente o case de Portobello, tá? E vocês podem mandar através do chat perguntas, mandar para mim também aqui na DM que eu estou de olho, e no final da apresentação a gente vai comentar todas elas, tá bom? Boa. Guilherme, você consegue compartilhar a apresentação? Você está com o microfone desligado, tá? Opa, perdão. Eu estava procurando aqui. Eu acho que eu coloquei certo. Boa. Aí no StreamYard é só clicar no botãozinho ali embaixo, apresentar. Que... Tá processando. Aí, acho que apareceu. Boa. Beleza. Como que eu passo aqui? Bom, Gui, se você também quiser fazer uma breve apresentação sua aí, antes de entrar na tese, fica à vontade, tá? Perfeito. Meu nome é Guilherme, eu sou analista, chefe e fundador aqui da Arcade, que é uma casa de análise independente, com foco principalmente em investidores de varejo, da pessoa física. E a nossa abordagem é bem fundamentalista mesmo, procurando ali empresas com um grande potencial ali de valorização. Essa é a nossa carteira principal, e tem duas sendo desenvolvidas, uma mais voltada para ativos de renda, né, dividendos, fugindo um pouco dessa ideia tradicional de só banco, saneamento e energia. Então, bem diferente, e uma outra carteira que é global, que, diferente também da maioria, não é uma carteira específica de Estados Unidos, tem ativos americanos, mas é uma carteira, de fato, global, tem ativos israelenses, ativos europeus,
da Ásia, Coreia do Sul, essas coisas. Então é uma coisa diferente ali do normal. Então a nossa tese de hoje vai se apresentar a Portobello. A Portobello é uma companhia, um disclaimer, eu sou acionista, então caso se por algum motivo a Portobello, por conta dessa live, ela tem alguma valorização do tipo, eu sou diretamente beneficiado, tá? Então é bom deixar isso claro. Deve ser uma das minhas maiores posições hoje, né? Ela também faz parte da carteira recomendada, então não sou eu, mas todos os assinantes também seriam beneficiados, né? Dada a introdução, começando aqui, está um pouco apagado, mas vocês estão conseguindo ler, né? No PDF ficou um pouquinho diferente, mas beleza. Dá para ler. Perfeito. A Portobello, né, é uma empresa, é a principal empresa brasileira, né, de revestimento cerâmico. Teve seu início lá atrás, em 1977, se não me engano. Ela atua no setor de construção, mais especificamente em produtos para construção com foco no pós-obra, né, já que o revestimento, o piso, você coloca só no ciclo, na parte final da obra, né? Depois que a obra é entregue, você faz todo esse tipo de acabamento. Então ela tem um ciclo um pouco para o final da construção, então se a construção está muito ruim, ela tende a sofrer, demora mais, né, para recuperar, dado que você tem todo o ciclo da construção voltar, terminar, para ela entrar em atuação. Isso já aconteceu no passado, como a gente vai ver um pouco mais à frente. A empresa ela tem 3 plantas, né, principais, 3 plantas no total, né, no caso, sendo a principal a de Tijucas, que foi onde tudo começou. A de Marechal Deodoro, que não chama Portobello, chama Pointer, e a mais nova, que iniciou em julho desse ano, que fica no Tennessee, nos Estados Unidos, que é a Portobello América. O público-alvo, ele varia de acordo com a marca, né? Sendo a Pointer uma classe média, mas uma classe média com menos poder aquisitivo, então uma classe média baixa para uma classe média normal, e a Portobello já pensando ali numa média alta para alta, com produtos de alto valor agregado. Alguns destaques aqui, é uma companhia que tem menos de 1 bilhão, algo na casa ali de 820 milhões de valor de mercado, isso considerando a cotação de ontem, né? A dívida líquida na casa de 1,4 bi, essa dívida líquida é uma dívida líquida ajustada, tá? Não é a dívida reportada pela companhia, tem uma diferença no modo que eu calculo e como a companhia calcula. No meu caso, eu acrescento algumas linhas que a companhia não necessariamente considere. Dando um EV de 2,2, nos últimos 12 meses uma receita um pouco superior a 2 bilhões, uma margem de 12,5, dando um EBITDA ali de 266 milhões, com lucro líquido de 8 milhões, uma margem líquida de quase zero. Para 2024, considerando as nossas projeções, a empresa negocia hoje com um preço-lucro de 9, um EV/EBITDA de 5,2, preço sobre VP de 8, a gente espera ali um ROIC próximo a 10. Para 2025, né, o preço sobre o lucro já cai bastante para 5,3, um EV/EBITDA de 4, preço sobre VP de 1,4, e um ROIC ali de 12% e crescendo para frente. Como eu disse, a empresa ela foi fundada em 1977 e desde então ela é controlada pela mesma família, a família Gomes, atualmente ali com quase 60% do total das ações. O restante, né, os outros 42%, eles ficam ali no free float, né, um dos outros investidores. Tentando assim deixar a história da Portobello um pouco mais não tão chata, né, já que é uma história longa. Eu tentei dividir a história da Portobello em 4 fases, sendo 3 fases já aconteceram ou já estão em andamento, e uma 4ª fase que é uma aspiração minha do futuro da companhia, né? Então, a primeira fase, ela começa com o nascimento da companhia, uma empresa tradicional de revestimento, e com o início das exportações em 1981, mostrando que a empresa ela já tinha próximo ali da sua fundação, ela já aspirava galgar outros territórios além do Brasil. Lembrando, o Brasil é um mercado bem difícil para a maioria dos negócios, né? Tanto que sempre empreendedor no Brasil não é uma coisa fácil. Então, você ter esse braço fora do país já ajuda bastante. A fase 2, ela começa em 98,
E por que eu chamo de fase 2? Né? Porque na minha concepção, ele é um elo bem importante para o futuro da companhia. Em 1998, a primeira loja da Portobello Shop, ela foi inaugurada. Então, assim, a empresa ela deixa de ser apenas uma indústria e passa a ser uma indústria com lojas, né? Focando ali um pouco nesse varejo. Esse braço aqui, no caso, é uma das vertentes que eu acredito que tem o maior valor dentro da companhia, pensando para frente, né? E desde de 1998 a empresa cresceu bastante, né? Atingindo ali 100 lojas 10 anos depois, coincidentemente no mesmo ano ali do seu IPO, quando a empresa também ela começa ali um plano de crescimento mais acelerado. Inclusive, um pouco depois ela tentou comprar uma das concorrentes dela, que foi adquirida no ano passado, se eu não me engano, retrasado, por uma das maiores empresas do mundo, que é aquela Eliane, né? Provavelmente vocês já devem conhecer. Quando você vai num multicanal, geralmente elas estão bem próximas. A fase 3 ela começa em 2018, dando continuidade à aspiração que a empresa teve lá na fase 1, só que agora com um plano um pouco melhor traçado, por assim dizer, né? Que é o lançamento da Portobello América. Ela idealizou a indústria nessa época, então nesse período a empresa tentava angariar clientes, né, fazer uma carteira ali de pedidos, conhecer pessoas, né, fazer um network ali dentro dos Estados Unidos e atendendo essa demanda ela usava aqui as unidades do Brasil que faziam a exportação para os Estados Unidos lá e fazia toda a operação. Nesse período ela idealizou a fábrica, que foi concluída agora no início do terceiro trimestre desse ano e vem sendo construída desde 2019. E com isso, né, a empresa finalmente ela se torna assim, uma multinacional. Aquela inspiração lá do início da fase 1 de ser uma empresa mais diversificada, ela finalmente foi concluída, né, com a abertura dessa nova fábrica. E a fase 4, que agora a empresa, primeiro ela era só uma indústria sem graça, ela passa para ser uma indústria com algumas lojas, e o futuro ela ser uma empresa de varejo, um varejo ali especializado, um varejo de luxo, já que os produtos da Portobello têm um valor agregado elevado, tem um custo elevado também, e um varejo de luxo com grande potencial de crescimento, e de brinde você tem uma indústria ali que ajuda na operação. Então, assim, ela dá uma mudança 360 na operação. Antes de entrar mais no histórico longo, a gente passar aqui um pouco pelas unidades de negócio da companhia. A empresa ela, divide suas atividades em 4 frentes. A primeira delas, e a mais tradicional, é a Portobello. Tem uma capacidade ali de cerca de 30 milhões de metros quadrados de revestimento cerâmico. Ela vende principalmente no mercado interno, né, o grosso da venda no mercado interno, mas também ela tem uma participação no mercado externo. São mais de 70 países em todos os continentes. Na parte do mercado interno, ela vende para multimarcas, que aí poderia ser uma Sodimac, uma Telha Norte, uma Ferreira Costa, né, para quem é do Nordeste provavelmente conhece, dentre outras. Tem uma parte de engenharia, que é focado em grandes obras, então você faz contratos com a própria empresa de construção mesmo, né? São contratos diferenciados, contratos maiores. E a marca Portobello Shop também, né, que é a parte de varejo, ela acaba usando ali os produtos da bandeira Portobello. Como a gente pode ver ali no gráfico da direita, a empresa ela vem crescendo bastante, ela teve um boom principalmente ali no momento pós-pandemia, né, todo mundo deve lembrar, né, todo mundo foi em casa, então você teve um aumento do gasto com a casa, com o lar, como um todo, né, então todas as empresas de construção bombaram bastante nessa época, e a companhia ela viu seus resultados subirem, né? E agora, nos últimos 12 meses, principalmente a partir do 4º trimestre, a empresa foi tendo ali uma reversão dos seus números. A gente vai ver um pouco mais à frente ali de maneira consolidada, mas ainda assim a empresa vem apresentando margens bem satisfatórias, né? Ali bem perto de 40%, acima de 40% ali na maior parte do tempo. Entrando aqui na PBS, né, que é a Portobello Shop, que é a unidade de varejo. Atualmente a empresa tem 158 lojas, mas acabou o trimestre com 149 lojas, sendo 24 próprias e 125 franquias. Ela vende direto para o cliente, né, ou arquitetos. Ela tem diversos prêmios e há 16 anos consecutivos ela tem um prêmio de excelência da ABF. Isso aqui é uma coisa que eu acho importante, porque um bom jeito de você saber se uma empresa
consegue ter uma perpetuidade, ou se é só uma coisa do curto prazo, assim, é justamente olhando se a empresa é bem reconhecida, como que ela trata seus clientes, como que ela trata o ecossistema onde ela faz parte. E nisso, a Portobello Shop ela vem dando de 10-0 em grande parte das empresas, né, sendo uma empresa pequena, mas que já tem anos de excelência. E como a gente pode ver, né, ali à direita, do mesmo jeito que foi beneficiado a empresa a parte da Portobello normal, né, a Portobello Shop não foi diferente, ela teve um boom depois do pandemia, não só pelo aumento do mercado, mas a empresa também ela cresceu como um todo, né? Então, assim, a margem bruta acima de 40% é uma empresa é uma unidade da empresa super rentável, ela vende produtos exclusivos da Portobello e produtos especiais, então que você não vai encontrar em nenhuma outra loja, apenas na Portobello Shop, tem designs diferentes, tem produtos de valor agregado muito maiores que você encontraria em qualquer outra loja. Ainda sobre a Portobello Shop, né, ela também atua ali como empresa de franquia, ela também acaba sendo uma franqueadora, e aqui a gente tem algumas, mais como título de curiosidade mesmo, né, os modelos de loja, o investimento ali entre $500 mil e quase 4 milhões ali. Uma coisa interessante é que a empresa ela poderia crescer mais rápido nessa frente, mas a empresa é bem rígida nos padrões que ela quer dos seus franqueados, justamente para conseguir continuar com esse plano de bom desenvolvimento da marca, né, ganhando prêmios. Ali eu trouxe só os prêmios da ABF, mas se você for olhar ali na empresa, ela tem dezenas de prêmios, né, de várias instituições, não só da ABF, né. Então, assim, alguns requisitos, né, só para fim de curiosidade mesmo, pelo menos 25 anos, né, a pessoa tem que ter no mínimo 25 anos de idade, uma experiência já no setor de varejo, no mínimo uma instituição, uma faculdade, um ensino superior, morar na cidade, ser bem relacionado, ou seja, você não pode morar, por exemplo, onde eu moro em Alphaville e ter uma loja em, sei lá, em Bragança, você teria que residir na mesma região. Isso é bom porque aumenta a relação do franqueado com a loja e tem que ter uma certa capacidade financeira, tanto para fazer frente ao investimento como capital de giro nos primeiros meses até a empresa atingir ali o seu voo de cruzeiro, né, por assim dizer. Indo para a marca Pointer, né, é a marca de acesso acessível da companhia, então ela fica no Nordeste, a fábrica, e ela atende um público de renda inferior às da Portobello. Atualmente ela tem ali 20 milhões de capacidade, ela vende exclusivamente para multimarcas e também exporta ali para mais de 50 países, sendo uma das fábricas mais modernas do Brasil. Uma coisa interessante da Pointer, assim, isso também é só a título de curiosidade, tá? Mas como o público-alvo da Portobello normalmente tem alto valor, um alto poder um alto poder aquisitivo, geralmente as pessoas elas contam com arquitetos, contam com uma série de empresas ajudando eles numa reforma, por exemplo. Então, no caso da Pointer, essas pessoas elas têm uma certa fragilidade financeira, né, em relação aos clientes da Portobello, e uma das soluções para atingir essa dor desse público é que a própria Pointer, dentro do site dela, ela tem um simulador, né, onde você mesmo, pessoa física, pode fazer alguns testes lá com os produtos da Pointer para ver como o piso, né, qual produto se encaixa melhor ali para sua casa. Assim, isso é só atitude de curiosidade mesmo. Essas imagens da direita são testes que eu fiz aqui na minha casa com 2 fotos. Inclusive eu peço desculpa pela qualidade das fotos ali da esquerda, né, e depois usando ali o produto esse sisteminha ali da Pointer, apesar de não ficar perfeito, pensando que a pessoa não tem nenhum acesso ali a arquiteto, pensando assim, um outro negócio, né, uma concorrente, ele teria de comprar o produto para depois descobrir se ele gosta ou não, assim você consegue ter uma ideia. Eu vejo isso aqui aumentando bastante do valor agregado para o cliente, né, e é uma coisa gratuita para ele não perde nada, e como é exclusivo para produtos da Pointer, isso tende a trazer uma certa relação ali com a marca. É uma coisa que eu achei diferenciado da companhia, eu achei bem legal. Indo aqui para Portobello América, como eu disse, ela foi idealizada em 2018. Até então, ela era abastecida aqui pela unidade de Tijucas, que manda os produtos para os Estados Unidos. A primeira fase é uma obra que foi dividida em 2 etapas, né? A primeira etapa começou no terceiro trimestre de 2023, especificamente em julho. E a segunda fase ela começa ali a operar em 2025.
No total vai dar algo ali próximo a 8 milhões de capacidade. E uma coisa interessante, quando a gente pode ver no gráfico à direita, a empresa ela tem uma margem bruta relativamente baixa quando você compara com o restante da empresa, inclusive até com a Pointer. Um dos fatores é porque a empresa ela tem um custo altíssimo de tirar os produtos do Brasil e levar para o exterior, né? Então isso tende a aumentar bastante conforme a empresa ela vai entregando a produção lá dos Estados Unidos, né? Ela produza e faça entrega lá mesmo, em vez de ter que sair do Brasil para ir para os Estados Unidos. Isso vai dar um ganho de margem bem relevante. Outro ponto interessante dessa companhia é que o mercado de energia mesmo nos Estados Unidos, ele é muito mais competitivo que o Brasil, então isso tende a trazer, a corroborar, né, com esse ponto da margem ser muito superior à unidade, muito superior não, mas um pouco superior à unidade brasileira, mas assim, só para depois de 2025, né, quando a empresa já estiver rodando ali numa certa capacidade. Quando a gente olha assim, para o histórico um pouco mais longo, aqui ela deu uma certa bugadinha quando apresentei, para isso aparecer aos poucos, tá? Então, perdão aí pela bagunça no slide, a ideia era que aparecesse aos poucos, mas tudo bem, não atrapalha bastante. Olhando ali para o histórico, com zoom um pouco maior, né? Lá em 2011, né, como eu disse, a empresa ela entra nessa fase ali de crescimento, lá em 2008 com o IPO, tentou fazer uma aquisição relevante, que seria a Eliane, que foi adquirida recente, né, e é uma concorrente da companhia, né, hoje. O que acabou não indo para frente em 2012, por conta que eles não chegaram a acertar um preço, e desde então a gente consegue ver que a companhia ela vem crescendo ali, né, apesar de um período meio estagnado, a empresa ela vem conseguindo crescer, e mesmo no período estagnado ali, a empresa ela vem entregando uma margem bruta muito saudável ali. Essa linha preta seria a média histórica da margem bruta, e ela constantemente ela não cai muito, né, respeita bastante isso. Um ponto interessante é quando você olha para o período de 14 a 17, a gente está falando ali do período mais desafiador do segmento no Brasil, e ainda assim a empresa ela conseguiu se manter um patamar estável. Apesar da empresa ela apresentar uma piora ali nas margens, ela ainda assim conseguiu manter uma receita estável, apesar do segmento ter caído bastante. Um dos responsáveis, né, por isso o braço de exportação da companhia, que apesar dos anos ruins no Brasil, ele continuou crescendo constantemente. Quando a gente passa ali para o período de 2018, né, como eu comentei anteriormente, ela está no pós-obra, né, então assim, você tem um certo delay temporal, tem um atraso ali quando você volta a uma certa normalidade econômica, então a companhia ela teve ali um ano ainda estável em 18 e 19, apesar do Brasil como um todo já ter ido um pouco melhor, e em paralelo, a empresa ela viu uma pressão de custos significativa, principalmente na questão energética, né? O preço tiveram reajustes elevados, né? No gás, principalmente. Então, isso acabou impactando bastante a margem da companhia. Mas quando a gente olha assim na visão maior, é uma empresa que tem um CAGR de receita de aproximadamente 13%, de lucro bruto 17%, e a margem bruta dos últimos, de 2022, né, 8 pontos percentuais acima do que era lá no início. Aqui a gente vai para a parte do EBITDA, né, da companhia, em questão da alavancagem. Apesar dos anos difíceis, a empresa de fato, só uma correção, que eu acabei de ver que está errado, a parte laranja escura no gráfico de barras é lucro líquido, tá? Não tá escrito ali dívida líquida, mas seria lucro líquido. Perdão. Como a gente pode ver, apesar da receita ter ficado estável, a empresa foi perdendo um pouco de eficiência naqueles anos onde o Brasil não estava dos melhores, e consequentemente, né, a empresa ela viu sua alavancagem ali, ela subir bastante nesses anos, dada a piora ali no resultado operacional. Alguns marcos importantes, né, de picos de alavancagem. A gente tem que a companhia, ela em 2015 foi quando entregou a Pointer, então ela estava num ciclo de investimento, né, começou lá atrás, ela estava num ciclo de investimento, e quando a operação ela ficou pronta, acabou que deu um descasamento ali com a economia, então acabou que a empresa ficou com uma alavancagem um pouco mais alta, né, inclusive impactando também o lucro líquido da empresa.
E para frente também aconteceu o mesmo efeito, né? Dada as questões que a gente apresentou aqui atrás, de custo, de tudo, a empresa ela teve essa piora de margem, como a gente pode ver ali, principalmente de 2015 até 2019, com margens caindo, principalmente pelas questões de custos, que acabou impactando bastante, e a alavancagem, por sua vez, subindo bastante, o que retornou, né, uma certa normalidade quando a gente vê esse último boom, onde a empresa voltou a crescer com rentabilidade. E agora a gente tem a empresa dando mais um pico assim, de alavancagem, que é justamente nessa nova fase de investimento, que é a Porto Belo América, e aqui a empresa foi no final do ciclo, né, de investimento, mais uma vez, com a piora aqui no mercado, foi no mercado global, mas com foco principalmente no doméstico, que acabou afetando bastante a companhia, e quando você vai à alavancagem, né, o EBITDA caindo, a sua alavancagem ela sobe bastante. Apesar da dívida ter, ela aumentou agora, mas não tanto para justificar isso. Quando a gente pega o período médio, a empresa, apesar dos altos e baixos, é uma empresa que, na média, tem um ROI elevado, próximo ali a 30%, e um ROIC também ali na casa de 15%. O desafio de curto prazo, como a gente viu aqui atrás, quando você olha os últimos 12 meses, a empresa tem um declínio ali nos resultados, e aqui a gente tenta explicar um pouco mais, né, o que aconteceu. Isso aqui é uma visão consolidada, tá? A gente teve uma inflação mais alta, o mercado ainda com juros elevados, que levou todas as empresas, né, mas especificamente aqui a Porto Belo, uma desaceleração nos resultados, como a gente pode ver ali, principalmente no quarto trimestre. O primeiro e o segundo também, mas levemente melhor. Assim, em questão de rentabilidade, o segundo ali foi o pior de todos, né, mas em questão de receita ele volta a ter uma certa normalidade ali no segundo, e com o terceiro trimestre já mostrando sinais claros de que o segundo foi o pior momento possível, né. Então, se tem uma queda, principalmente nas multimarcas, que é um braço importante da companhia, o impacto na Pointer, a empresa, como ela atende um público mais vulnerável, ela teve uma queda muito mais acentuada nas vendas. Do ponto positivo, a empresa ainda assim, nesse cenário muito ruim, ela vem ganhando market share. Desafios aqui ainda seguindo, né, os desafios de curto prazo, a gente vê aqui as outras linhas da companhia, tanto o lucro líquido como o EBITDA, como as respectivas margens. A gente consegue ver claramente ali essa piora no quarto trimestre e o fundo do poço ali no segundo trimestre, impactado por uma forte despesa financeira, né? Mas assim, um resultado operacional levemente melhor, mas a despesa financeira ainda pegando bastante. E quando você olha para o terceiro trimestre, a empresa ela demonstra ali que, de fato, esse pior momento parece já ter passado. Lembrando que no terceiro trimestre você começa a ter a entrada da Porto Belo América, apesar que ainda muito pequena, ela já começa a dar uma ajuda, né? Antes era uma unidade que praticamente era só gasto, dívida, e agora você reduz um pouco tanto o investimento como os gastos ali, e agora você passa a ter uma entrada, apesar de pequena, de receita, então você começa a contribuir como um todo. E aqui nessa tabelinha ao lado, uma comparação ali com a Dexco, aqui especificamente a Dexco de revestimento, né, que seria um comparável, para mostrar aqui a comparação entre o quarto trimestre de 2022 com o quarto trimestre de 2021, isso para ambas as empresas, e os trimestres consecutivos. A gente consegue ver que, apesar do mercado negativo para todas as companhias, né, foi o mercado como todo caiu, não foi especificamente a Porto Belo ela saiu muito melhor do que um dos principais concorrentes, né, que é a Dexco. Você olha assim, a receita, enquanto a Dexco no quarto trimestre caiu 25% em relação ao 4T21, a Porto Belo apenas 4%, o EBITDA da Dexco praticamente desapareceu ali, caindo 73%, da Porto Belo ali próximo a 40%, e conforme os trimestres são passados, a gente consegue ver essa diferença de maneira clara. E com o terceiro trimestre, com a Porto Belo praticamente flat ali em relação ao mesmo período do ano passado, na questão da receita, com o EBITDA levemente abaixo, né, comparado com o restante levemente abaixo, caindo 10%, enquanto a Dexco praticamente ali com uma queda de 83% no EBITDA. Então, assim, de fato, a Porto Belo, ela saiu dessa crise muito mais forte do que ela entrou, né? Isso mostrando ali os diferenciais da companhia como um todo, né? Que mostrando que não só a operação, mas tipo, essa diversificação de unidades, esse crescimento em outras frentes, não só na indústria, tem dado
como posso dizer, tem mostrado melhorias, assim como um todo, em relação aos outros, né? Deixando a empresa cada vez mais resiliente, né? Para enfrentar desafios que no Brasil, assim, caiu agora, provavelmente vai ter 1, 2 anos bons, vai cair de novo, porque o Brasil é assim, então, quanto mais diversificada, melhor a companhia tende a sair, né? E olhando aqui, né, isso é tudo, a gente viu aqui até aquelas fases que eu enumerei no início, fase 1, 2 e 3, a gente deu um foco maior aqui na fase 3, né, na fase 2 e 3, para ser mais exato, e agora a gente entra aqui na fase 4, que é uma mudança, né, aqui aqui são as minhas as projeções da empresa, tá, então assim, tem um pouco ali de coisa, não considerem isso como um guidance ou algo do tipo, são apenas projeções, e aqui, o que eu imagino para frente, a gente teve um boom, no passado a gente teve um ano ruim, 2023 já está dado, o ano foi ruim, o ano foi negativo, o importante é que daqui para frente, a expectativa, a tendência, né, é que vai melhorando cada ano um pouquinho mais. E por que eu acho que isso vai acontecer, né? E o que vai puxar essa melhora, né, essa recomposição aí da companhia? Em grande parte, são duas linhas, a parte do shopping, que é a PBS, e a Portobello América. Como eu citei anteriormente, começando aqui de baixo para cima, nas tabelas da direita, eu imagino gradativamente a Portobello América aumentando essa margem até chegar a um patamar próximo à operação do Brasil. Quando você olha assim, os últimos anos do Brasil, teve ali uma média superior ali aos 40%, tendo períodos ali ultrapassando ali os 43%, inclusive 2022 foi um desses anos. Ainda assim, de maneira, eu considero conservadora, eu considerei que a empresa, a Portobello América, atingiria no ápice, assim, em 2027, uma margem de 43%. Essa margem de 43%, eu considero que é bem possível que a companhia atinja. Primeiro, como eu disse, esse crescimento ele é contratado, tá? Talvez não seja 43, seja 40, mas tem um crescimento de margem contratado. Só pelo fato de você tirar a operação do Brasil e levar para os Estados Unidos, você já tem um ganho aí significativo de eficiência. Lá as questões de custos, elas são muito mais tranquilas de lidar do que com o Brasil. Então, assim, você tende a ser um mercado muito mais competitivo, você consegue ter uma melhoria nesse sentido. E fora isso, né, você tem a ampliação da fábrica, que começa ali em 2025, né, e eu considero ali que ela vai gradativamente ali até 2027, atingir ali uma receita, algo na casa ali dos seus 700 milhões. E eu acabei de reparar uma coisa, perdão, mais uma vez, eu acho que na hora que eu fui copiar para o slide, a receita da Portobello, ela foi bugada. Só um segundo, deixa eu só conferir aqui os valores. O valor final tá certo. O valor do meio que tá... que boa, só um segundo. Tá estático, né? Progressão. Mas deu para entender. Exato. A margem tá a margem tá certa. Progressão da margem. Dá para entender. A margem de todas está certa. Apenas tanto o lucro bruto... deixa eu dar uma olhada. Tá. Apenas... se você olhar assim, tanto que a receita e o lucro bruto estão iguais em todos os anos. Só a margem que muda. Teve algum bug ali nessas duas linhas, mas o resto tá correto. E a ideia é justamente essa. A empresa ela vai... E o último ano tá correto também, tá? Esses 700 milhões, ele tá correto. Cara, me perdi aqui, mas... Em resumo, a empresa ela vai crescendo, maturando a operação com o tempo, né? Vai entrar um novo forno, vai ganhando os contratos, ganhando os clientes, e até 2027 a empresa tende a atingir ali algo próximo de 700 milhões, com uma margem crescente, dado tanto a maior eficiência ali do mercado americano, como pela essa redução dos custos que você deixa de ter quando você está operando no Brasil. Continuando, a Portobello Shop é uma empresa assim, que não deve mudar muito em margem, né? Eu vejo ali uma melhora bem pequena, assim, em relação ao que foi em 2022, e a grande parte do crescimento dela é que ela tende a continuar crescendo, abrindo lojas, né? Algo na casa ali de 10 a 15 lojas por ano, então assim, eu imagino que isso deva continuar. E aqui um plus, que a Portobello, agora com a PBA, você abre uma
possibilidade de ter Portobello Shopping nos Estados Unidos. Só como curiosidade, tem uma empresa nos Estados Unidos que não é exatamente igual a uma Portobello Shopping, mas lembra um pouco, é como se fosse uma loja de piso de luxo. Tá? Não é exatamente igual a Portobello Shopping, mas ela lembra um pouco. E essa companhia, nos últimos 5 anos, ela tinha uma margem bruta de 65%. Tá? Isso é uma empresa americana, é listada. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que a Portobello Shopping vai chegar a 65%. Estou dizendo que assim, é uma personalidade que poderia acontecer. Outra coisa que eu não cheguei a falar da Portobello América. Essa margem de 43%, ela também não está tão fora assim, de alguns competidores que tem ali na região. Né? Tem uma empresa que atua ali no México, a margem deles varia ali, mas vai até 45% também, então assim, não estaria tão fora assim desses 43%. É um pouco difícil comparar exatamente com empresas americanas, porque normalmente as americanas elas são muito globais, então a margem consolidada ela afeta um pouco. A Pointer, por outro lado, eu não imagino uma recuperação rápida, né? Então, como vocês podem ver ali, ela tem ainda uma queda de margem bruta para 2024, principalmente pelo público, o público-alvo dela, então ela tende a crescer, só que de maneira bem devagar. Então, quando a gente olha se o crescimento médio ali ao ano na Pointer é de 2,1%, então é praticamente nada. E é uma empresa que vem perdendo ali margem assim, com o tempo. Assim, é uma expectativa minha, tá? Essa margem ela é abaixo é em linha assim, com a média histórica, um pouco abaixo, porque eu acho que é uma companhia que talvez, eu acho que conservadoramente, né, essa margem faria sentido. Se você for olhar assim, de uma maneira um pouco mais fidedigna, essa margem tenderia a ser um pouco maior ali do que os 30%. Mas de maneira conservadora, vamos deixar assim, esses 29%, faz sentido. E a Portobello, né, como um todo, ela tende aí. Eu imagino que vai ser uma empresa com uma margem inferior, né, e crescendo ali bem pouquinho ao longo dos próximos anos, um CAGR ali de 3,4%. Esse crescimento. Aqui eu tenho as premissas, tá? Que eu já estou falando as premissas, mas seriam essas as premissas. Considerando isso, né, a gente teria ali uma empresa que, de maneira consolidada, ela vai crescer na casa ali de 9% ao ano. O grande driver de crescimento é a Portobello Shop e a Portobello América, com foco especial na Portobello América. Uma melhora de margem bruta consolidada, puxada ali pela maior participação da Portobello Shopping e com a melhora de margem da Portobello América. Isso vai resultar ali numa companhia que deve apresentar uma melhora significativa tanto de EBITDA como de lucro líquido, né? O lucro líquido ele tem um plus, né, que a empresa ela vai desalavancando também com o tempo, então a despesa financeira ela tende a reduzir. Como eu disse, né, a despesa financeira ela tende a cair. Hoje, essa dívida ela seria um problema. Então, eu já vi algumas pessoas já vieram me perguntar: você acha que a Portobello tem um aumento de capital? Ela vai precisar fazer um aumento de capital? Vai ter algum problema para fazer frente ao endividamento? E nas minhas contas eu não imagino, apesar de sim, a dívida dela é alta hoje, tá? Eu ficaria mais feliz se ela fosse um pouco menor, mas ainda assim é um momento, né? Eu entendo que é um período de transição, né? E ela foi pega ali na contramão por uma piora significativa do mercado. Então, se não tivesse tido essa queda de mercado, a alavancagem dela estaria em um patamar super saudável, mas teve. Então, ela acaba tendo esse impacto ali pontual, mas como a gente pode ver ali nas projeções, essa dívida ela cai consideravelmente para frente. Tanto no modelo ali reportado pela companhia, como no modelo ajustado, que eu comentei no início, que tem uma certa diferença, atingindo ali no final o que eu considero ali percentual ideal, um percentual ali abaixo ali desses 50%, ou bem próximo dele. E em 2027 ela atinge esse patamar, assim, mostrando gradativamente uma melhora. Então, dado essa melhora contínua, eu não imagino nenhuma necessidade de capital, e quando você olha os vencimentos da companhia, não tem também nada relevante. Lembrando, a maior parte dos investimentos realizados pela companhia já aconteceu no passado, tá? Ela vai investir, só que agora os investimentos eles são muito inferiores ao que foi no passado, tá? Então tem esse efeito também. Então, aqui a gente não considera nada no sentido, vai parar de investir ou algo do tipo, tá? Então isso, a soma da melhora operacional, da redução do endividamento como um todo, faz com que a companhia também tenha esse salto ali no lucro líquido, dado a menor despesa financeira. Então assim, para frente, né, o que eu observo? Né, uma empresa de crescimento,
quando a gente tem unidades ali que podem crescer até mais do que está projetado, tanto na Portobello Shopping, com essa alavanca de crescer bastante no exterior. Se a gente considerar essa companhia que eu comentei nos Estados Unidos com margem de 65%, essa margem consolidada do grupo ainda sobe ainda mais, né? Ou melhor, tem potencial para subir ainda mais. Com uma alavancagem caindo, né, como a gente viu, com retorno para acionista crescente. Ou seja, ela reúne tudo que eu consideraria o sonho assim, de consumo que o investidor procura, né? Uma empresa que cresce, líder no seu mercado, com margens super sólidas, então até nos piores momentos da empresa no passado, quando a gente viu que a empresa ainda assim ela deu lucro para o seu acionista, né? Então a gente pode ver ali em vermelho, apesar de quase nada, alguma coisa, é melhor do que prejuízo, né? Então, assim, no pior momento do Brasil, eu não acredito que o Brasil vai voltar para o que a gente foi no passado, tá? Então acho que, na média, eu acho que o Brasil vai ser melhor do que a gente foi. Então, eu acho que, assim, é uma empresa justa, assim, uma empresa, é o que o acionista quer. E para fechar com chave de ouro, tem um preço atraente também, né? Então, tudo de bom. Aí vem aqui uma questão, né? Tipo, será que faz sentido uma empresa que é diversificada, que agora ela tem a operação Brasil, Estados Unidos, além da exportação. O mix de vendas é aprimorado em relação ao seu histórico, né? Dado que você tem um aumento da participação da Portobello Shop e a entrada ali da Portobello América contribuindo também. Uma maior rentabilidade, como a gente já viu ali alguns slides atrás. E um sólido crescimento, eu diria assim, um crescimento ali próximo, consolidado, próximo a 10% ao ano. Olhando ali para as unidades separadas, a gente tem uma Portobello América crescendo ali entre 13%, se eu não me engano, e a Portobello América quase 30% ao ano. Então, assim, ela muda de patamar de fato. Aí vem a pergunta, né? Será que ela deveria continuar sendo avaliada como uma indústria chata, uma indústria... Porque os múltiplos da companhia histórica é de uma empresa normal, assim. É uma empresa chata, uma empresa que não tem vantagem nenhuma, só uma indústria, né? Nada demais. E aqui a gente tem, assim, olhando os múltiplos da companhia, né? No passado, o NS... que são números muito além do razoável por conta do momento da companhia, então eu ignorei eles. A gente tem uma companhia assim que negocia bem abaixo das médias históricas, tá? E quando você olha para frente, os múltiplos bem abaixo também das médias históricas. Lembrando, a companhia para frente, na minha visão, ela deve... Eu acho que faz sentido ela ter um certo prêmio histórico, tá? Dado todos os fatos que eu apontei, eu acho que ela deveria ter um certo prêmio. Esse prêmio não existe hoje. E com isso aqui a gente tem essa parte... tá, eu descobri por que tá errado. Eu alterei tudo na apresentação, só que na hora que eu subi, eu acho que eu não tinha salvo ainda o arquivo, então por isso que aquela parte está travada lá. Tá, porque eu estou olhando aqui para a apresentação original e ela está diferente. Tá, agora faz sentido. Aqui a gente tem 4 cenários, tá? Ignora esse cenário de média, eu deixei mais para ficar bonitinho, para ficar simétrico no slide. A gente tem aqui uma empresa, né, considerando o cenário pessimista, a gente teria ali um múltiplo de saída de 3,7 vezes, né? A gente chega nesse múltiplo considerando um preço de saída em linha com o pior ano da companhia, né, com o pior período de tempo que a gente viu ali no passado, né? Tem ali alguns ajustes dado que eu fiz por conta dos números, mas ainda assim daria um valor de ação, né, na casa de R$8,7. Isso representaria ali, considerando o preço de saída ali de 3,7 vezes, né, lá na frente. Perdão. Considerando o nosso cenário base, considerando o preço de saída, acredito que os modelos de fluxo de caixa contábil seria um modelo um pouco mais aprimorado em si, que tem muito mais variável do que essas que eu apresentei aqui, e ele seria o preço que eu considero ali mais fidedigno, talvez, com a operação. Ele é bem mais detalhado, tem muito mais coisa, né? Aqui são cenários simplificados, tá? Só para deixar claro. Só para deixar mais bonitinho para a apresentação. Então, assim, eu considerei esse preço de saída como o resultado que tinha no modelo original. Então, isso daria, considerando o resultado de 2027, um preço ali de 6,9 vezes, tá? Daria uma tira de 46%, bem elevado. E aqui considerando também
tem os dividendos, essas coisas, né? O cenário otimista, eu não considero muito ele, eu coloquei mais para ter 3 cenários, que é considerando ali um preço de ação, que seria daria esses R$20, que é considerando um múltiplo histórico da companhia, né? Algo mais próximo ali ao múltiplo histórico da companhia, que ela sempre negociou. Então, considerando os números de 2027, daria algo perto ali de 8 vezes para bater esses R$20 ali. E essa média é mais uma média desses 3, não tem muita relevância. Então aqui a gente teria aqui um resumo, né? A ideia é assim, vai ter um yield on cost ali, considerando todos os dividendos de 24, 25, 26 e 27, algo na casa de 23%, né? Não, eu deixei mais como dado informativo, eu não considero isso algo relevante, porque eu não considero o yield on cost como algo relevante, mas é só para ter uma ideia. O preço de venda, né, em cada cenário da ação daria 8,70, 16,40 e 20,60 em cada um dos cenários. O upside, a TIR e o preço lucro ali em 2027, que representaria o múltiplo de saída, né, que representaria em cada um dos cenários. E aqui fazendo uma brincadeira, não ficou muito bom aqui na apresentação, mas a ideia é o quê? Quando a gente pega uma empresa que, apesar de ter um histórico brilhante, né, no início do milênio, a Ambev, quando você olha os últimos 10 anos, é uma empresa deplorável, assim, em questão de resultados, é uma empresa cara e com resultados ruins, consistentemente resultados ruins, um histórico péssimo também, na minha opinião, né, os últimos 10 anos, a cotação da empresa reflete isso, e ainda assim negocia com prêmio múltiplo. Os múltiplos dela é coisa bizarra, assim, é coisa de empresa, assim, que no mínimo teria que ser muito melhor do que ela é hoje, né? No mínimo teria que ser algo perto do que ela era no passado. E ainda assim ela negocia ali próximo a 13 vezes lucro. Aqui é só os números eles são iguais, tá? É só um exercício, assim, é só uma brincadeira, na verdade, como está escrito aí, que seria esse preço-alvo, caso ela tivesse uma reavaliação na questão dos múltiplos, e passar a negociar ali a 3 vezes lucro, né, em 2027 ela teria que chegar algo perto ali a R$31 para ação, tá? Não que eu considere, esse aqui não é um cenário, tá, gente? É só uma brincadeira, como está escrito, não considerem a sério. E ainda assim, quando a gente olha para os múltiplos que ela negociaria, que ela estaria negociando todos os múltiplos, quando a gente olha para 2027, assim, não seria algo tão absurdo, né? Considerando uma empresa, assim, seria absurdo, né? Mas não seria tão absurdo considerando que é uma empresa que ela muda de patamar, ela sai de ser uma indústria, passa a ser meio que uma varejista como indústria, ela passa de ser uma empresa majoritariamente indústria brasileira, ela passa a ser uma empresa com crescimento, oportunidades de crescimento explosivas no mercado americano, com opcionalidades gigantescas, né, como começar a abrir várias Porto Belo Shoppings no exterior, né? Então, assim, eu não acho que vai chegar nisso, mas também não acharia impossível, assim, se tiver um bom market, chegar nisso, né? Não acharia algo tão, uau, meu Deus, que absurdo. Então, é basicamente isso. Isso aqui já tá repetido esse slide, eu não sei porque ele repetiu 2 vezes. Então, era basicamente isso. Mais uma vez, desculpa aí pelos erros aqui na apresentação. Na hora que eu fui subir, eu acho que eu subi o arquivo antigo. Boa, sem problema, Guilherme. A apresentação foi muito boa. Tiveram elogios aqui, inclusive. O Thiago Souza disse que foi uma excelente apresentação, né? Eu desconfio que ele é o Thiago que fala tanto de Porto Belo no Twitter, tá? Eu desconfio que seja ele, né? O cara que de repente sabe mais de Porto Belo que a gente, não sei. Mas é bom ver que eu acho que é ele que tá aí, né? A audiência é qualificada. Esse Thiago, ele sabe cada vírgula da empresa. Parece que ele tá na diretoria da companhia. Você pergunta qualquer coisa, ele sabe, assim, bate pronto. Qualquer pergunta, na hora ele responde. Você viu que no post que eu fiz, né, fazendo a chamada, ele já tava lá divulgando o que deveria aparecer na apresentação. Cara, não esquece de falar disso, né? O cara é bom, mano. Ele sabe tudo, assim, ele é muito bom. Ele acompanha não só a Porto Belo, ele também, se não me engano, ele tem Dexus também. Eu já vi ele comentando bastante sobre a Dexus. Pô. Mas aí, tem muita pergunta aqui do meu lado. Imagino que você também, Uli. Você quer começar ou eu posso começar? Bom, acho que o primeiro ponto aqui que eu queria perguntar, eu sei que você colocou a tabela de projeções, mas eu queria entender, assim, um pouco na sua visão,
qual a velocidade que essa margem bruta deve crescer na operação americana? Que, como você falou, isso, enfim, vai estar ao redor de 20%, o que puxa, né, o consolidado para baixo, mas qual a velocidade de crescimento dessa margem bruta que você está enxergando, e aí em tempo e até onde chega? Então, sobre a margem bruta da PBA, tá? Ela tem, historicamente... Volta para o slide lá que tem essa projeção, para a gente dar uma olhada. Peraí. Eu também tenho uma pergunta relacionada a isso. Cadê? Esse aqui, né? Isso. Então, historicamente, a Portobello América ela gira ali em torno daqueles 20%. Agora, com a entrega da nova operação, que começou de maneira irrelevante em julho, todo trimestre, assim, eu imagino uma melhora gradual tri a tri, tá? Só de uma parte de você começar a produzir lá, já com margem mais alta, você já vai puxando. Apesar de pouquinho, mas com o tempo vai melhorando. Agora, se não me engano, foi em janeiro, começa uma nova operação, né, de peças especiais também, que deve contribuir ainda mais para essa melhora de margem ao longo de 2024. Já tendo uma melhora significativa, vai passar um ano ali de operação. Uma coisa importante, tá, de lembrar, a Portobello, diferente de uma empresa, por exemplo, uma Alpargatas da vida, que queria entrar no mercado novo, fazer uma aquisição caríssima nos Estados Unidos, e teve resultados péssimos nessa aquisição, a Portobello ela é muito mais conservadora, ela é muito mais pé no chão, então em vez dela chegar lá e falar, eu vou instalar minha unidade aqui, não, ela mandou uma equipe primeiro, começou a maturar, assim, a conhecer o mercado. É uma empresa desconhecida, ela é conhecida no Brasil, não no mundo. Então ela vai chegando lá, vai começar a participar de feira, vai mostrando o seu produto. Então ela já foi fazendo uma carteira de clientes, né, ao longo desses anos. Então já faz com que a companhia ela comece a operação com uma certa capacidade ali, bem acima do que seria normal de uma empresa do zero, tá? Então isso já impacta bastante na evolução da margem bruta, porque você já tem essa ociosidade reduzida, né? Dado que você já tem essa carteira ao longo do tempo. Eu imagino assim, uma melhora gradual dessa margem em função ali, principalmente desse aumento dos volumes a partir de 2025, né? Com a empresa pegando ali teoricamente a sua capacidade no final do ano, né? Isso reflete mais 2026 e ganhando ali um pouquinho outro ali de eficiência. A melhor não vai ser um salto, tá? Assim, quando você olha assim, 25 contra 23 é um salto, mas aí tem tri a tri vai ser, eu imagino que todo tri vai melhorar assim, um pouquinho, os 2 pontos, algo assim, né? Todo trimestre vai ter uma evoluçãozinha gradual até chegar nesses 43. Lembrando, esse 43 ali é um valor que eu acredito que vai ser superior, tá? Considerando tanto umas empresas que tem lá, como a margem histórica da Portobello Brasil tem anos que é superior a 43 aqui no Brasil. E a própria empresa já falou que as margens lá serão superiores do que a do Brasil, então assim, eu acho que esse 43 poderia ser eu vou dizer um piso conservador, assim, mas talvez não seja um piso, mas eu imagino que talvez não chegue em 2027, tá? Talvez demore um pouco mais para atingir isso, mas eu imagino que vai chegar nisso. Boa. Uma pergunta que eu tenho até em cima desse ponto, Guilherme, é o seguinte: você tem tanto a Pointer quanto a Portobello América crescendo margem de forma muito significativa em 2024. Eu acho que isso não seria um problema na maior parte das teses, mas como essa é uma tese de bastante alavancagem, talvez possa fazer alguma diferença. E aí eu queria entender como que está o pipeline de CAPEX para frente. O CAPEX foi muito forte nos últimos 2 anos, salvo engano. Acho que deu mais de 400 milhões em 2023, eu acho que é isso, os últimos 12 meses. Eu queria saber como é que está para 2024 e o que acontece se essa margem decepcionar no curto prazo, talvez 24 e 25, se a progressão for mais lenta, porque você também assume uma melhora de margem, acho que na Portobello Brasil, mas eu acho que isso daí também não é uma coisa pontual, acho que é bem factível mesmo. Mas sem esse salto de margem na Pointer e na Portobello América, como que fica? E aí se você puder explicar também como é que está o pipeline de CAPEX. Tá. Começando, acho que pela segunda pergunta, acho que é mais fácil.
Essa melhora da Pointer, assim, ela teve um ano péssimo, tá? No 2023 é péssimo, tá? Não é que foi um ano muito bom, é um ano horroroso. Só da empresa sair do ano horroroso pro ano bom não, pro ano ruim, essa margem por si só já deveria melhorar, tá? Então, assim, Historicamente, mais ou menos de quanto essa margem? Tem esse histórico? acima de 30. Tem aqui, eu estou passando o slide errado. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Pointer. Aqui, 20. Assim, ó, é bem próximo ali a 20, num ano mais ou menos bom, assim, superior a 20, chegando ali a quase 40. Então, assim, 16, que se não me engano é a margem de 2024, não é no pior ano, obviamente, no pior ano foi 2023, mas eu acho que faria sentido, se não atingir a ponta perto do todo, ela é bem relevante, assim, não impactaria de uma maneira significativa, tá? Então, assim, eu acho que poderia melhorar até mais, tá? Sendo bem honesto. Mas eu também não vejo muito impacto, assim, vai cair, em vez de 16 vai ser 15, perto do todo não impacta tanto, é bem relevante a empresa. Ela é pequena, né, perto das outras unidades. Sobre a Portobello América, você perguntou da Portobello América? Não, você perguntou sobre o CAPEX, né? Isso. Evolução das margens, CAPEX, e se atrasasse, será que não precisa de aumento de capital, talvez? Se atrasasse a melhoria da margem, né? Beleza, tá. Se atrasar a melhoria da margem, aumento de capital, ainda assim eu acho que não. A empresa ela tem um balanço sólido para fazer frente às obrigações. Assim, e também eu não acho que a empresa tem alguma dificuldade de conseguir rodar as dívidas, né, que vão vencer agora em 2024. Eu não me recordo, acho que deve ser uns 340, 350 milhões, algo assim. Eu não me recordo agora de cabeça, mas com certeza ela conseguiria manobrar isso, né? Principalmente agora com a Portobello América deixando de ser um sonho e virando uma realidade. Então, assim, eu não vou dizer que é impossível, mas assim, eu acho que a probabilidade de aumento de capital é muito, muito, muito baixa. Eu ficaria decepcionado se eles tivessem um aumento de capital a R$6. Assim, eu espero, se for fazer, pelo menos espero que a ação entre 14. Sim. Historicamente, sim. Caixa livre em 24? Deixa eu conferir. Não. Falou um número de CAPEX, eu não sei se eu ouvi. Não. Em 24 já era quase nada, já era um pouquinho, mas muito pouco. Tá. Tem quase nada, zero, quase zero, é bem perto de zero. O CAPEX, ele continua existindo, né? Lembrando, a empresa, o grosso da fábrica saiu. É uma fábrica aí a gente tá falando de 1 bilhão, tá, gente? Que pegou. Então, assim, o grosso já saiu, mas ainda tem uma parte ali, vamos dizer assim, eu tenho esse número anotado em algum lugar, mas eu não me recordo. Mas o final, até terminar a segunda fase, a unidade, a Portobello América ainda consome, ainda faz CAPEX, ainda tem investimentos para frente até 2025, né? Mas, assim, considerado com o passado, relevante, ele cai consideravelmente, tá? Deve cair, assim, cai muito mais da metade de CAPEX para frente do que foi no ano passado. No passado teve esse boom, né? Porque foi a reta final, né? Chegando ali na linha de chegada para a inauguração da fábrica, então você faz tudo, e agora entra uma parte mais tranquila. E tem que lembrar que antes ela só consumia também, né, Portobello América. Agora você já tem pouco, mas você tem um pouquinho ali de caixa da própria operação sendo gerada, então isso também ajuda também um pouco nessa questão do CAPEX, pensando em Portobello América e misturando um pouco essa questão do aumento de capital, tá? Sobre o CAPEX, a Pointer, não, desculpa, o CAPEX, você falou CAPEX geral, né? O CAPEX geral da companhia, a maior parte para frente deve ficar mais para ainda até 2025 na Portobello América, mas muito menos do que foi em 2023, tá? E com o aumento também da Portobello Shop. Deve abrir ali na casa de umas 10 a 15 lojas por ano. Aí esse valor ali, ele vai oscilando ali, né? Mas entre 10 e 15, mas não deve sair muito disso. Com a geração de caixa da empresa hoje, ela consegue manter sem se alavancar mais, né? E lembrando que no terceiro trimestre a empresa, aparentemente, o cenário ele já volta a melhorar, então a geração de caixa, de fato, ela já parece estar acontecendo
tanto no terceiro quanto no quarto trimestre, tá? Eu imagino que o quarto trimestre vai ser um pouco pior que o terceiro, na minha visão, mas ainda vai ser positivo em relação ao restante do ano e, na minha opinião, é melhor do que o do quarto trimestre do ano passado, que foi o início ali do mercado ruim. Então isso também já deve fazer frente ali a... Eu acho que as minhas expectativas de geração de caixa para esse ano, para 24, que eu falei que é quase zero, é bem baixa, é bem conservador, tá? Eu acho que na prática eles vão superar. Eu ia fazer a pergunta aqui do Thiago, que ele perguntou, dada a força da marca no varejo, você enxerga que poderia ter algum tipo de M&A? Ele falou assim, com uma Dexco da vida, ou seja, com alguma empresa que seja mais forte do ponto de vista industrial para poder acelerar isso, ou não? Tá. Assim, eu não tenho certeza se primeiro, eu não acho que os controladores querem vender, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não acho que o CAD aprovaria uma fusão com a Dexco. A Portobello ela já é muito grande, você vai juntar com a Dexco, vai virar... Eu não sei exatamente o market share da Dexco, mas ficaria uma coisa muito grande. Então, eu imagino que não passaria. E, assim, a Portobello ela é muito melhor do que a Dexco. Eu não ia ficar tão feliz assim se juntasse, tá? Apesar da Dexco ser uma empresa, tem algumas vantagens, os controladores são... A empresa nunca vai ter, acho, problema financeiro na vida, né? Dados os controladores, mas eu acho o negócio da Portobello, especificamente nesse segmento, tá? Não estou considerando a Dexco como também, especificamente nesse segmento, as da Portobello são muito melhores. Então, assim, M&A na parte de varejo, eu acho que está mais para eles comprarem franqueados do que alguém comprar eles, né? Então, eu não acho que eles têm esse interesse. Talvez assim, as melhores lojas, talvez, os melhores pontos, eles comecem a fazer aquisição. Isso eu acho factível, tá? Isso não acho impossível. Agora, alguém comprar eles... por conta disso, eu acho que não, assim. Só se for algum gringo, assim, mas eu também acho, não acho muito provável. E eles comprarem algum outro player menor, você também acha que não faz sentido? Eu acho que não, porque é que assim, o varejo da Portobello não é bem um varejo. Bem de forma orgânica, né? E não é bem assim, não é um varejo, tipo, que, por exemplo, a Pointer não vende na Portobello Shop. A Portobello Shop é Portobello, assim. Eu acho que comprar um outro player, assim, não sei se faria tanto sentido. Talvez seria, você compra o ponto do cara e faz a Portobello Shop ali, tipo, no máximo, eu acho que seria isso. Não teria. Eu não vejo muita vantagem em neles comprarem alguém para tentar juntar marca. Eu acho que perde um pouco da identidade da loja, que é uma loja, tipo assim, é o Clube Portobello, tipo, é a loja da Portobello, assim, é o santuário da Portobello. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu acharia minimamente estranho, eu acho, se acontecesse uma coisa parecida. Assim, pensando numa outra loja, tá? Empresa, comprar franqueado, comprar... Isso eu acharia super factível. Ficou super claro. Uma pergunta que eu tenho aqui também, que, enfim, vai um pouco nessa agenda, você acha que faria sentido para a empresa pensar num spin-off dessa operação americana quando ela estiver mais próximo do ramp-up, para poder acelerar esse processo de desalavancagem, ou, enfim, faria muito mais sentido manter tudo no mesmo lugar? Eu não acho que a Portobello América faça muito sentido. Eu acho que uma Portobello Shop poderia acontecer. Assim, como eu disse, a empresa ela negocia como uma indústria chata, né? Os múltiplos da Portobello é uma indústria chata. Indústria chata que eu digo assim, é uma indústria tipo uma Cambuci da vida. Eu não tô dizendo que o negócio é ruim, é que, cara, ninguém vai pagar 10 vezes lucro na Cambuci, tipo, é dado, isso não vai acontecer. Eu também queria, tá, que acontecesse, mas não vai acontecer, tipo, é dado isso. Então assim, é uma empresa chata, a empresa faz bola, essa aqui faz piso, então assim, não é uma coisa legal, não é tipo um site, alguma coisa assim, sei lá, que o povo gosta de pagar múltiplos abusivos, né? Já a Portobello Shop, ela tem uma pegada muito mais, primeiro, de varejo, então assim, varejo negocia com múltiplo melhor do que a indústria chata. Sim. Não necessariamente que eu concorde, tá? Mas negocia, então, isso é em qualquer lugar. E ela tem um potencial de crescimento muito grande, às vezes esse crescimento com margens super boas. Isso eu acho que fica um pouco ofuscado quando você deixa dentro de uma empresa com a Portobello. Eventualmente eu acho que poderia ter, eu não acho que é para desalavancar, tá? Eu acho que para desalavancar eles não tem problema. Na minha opinião, assim, a dívida não é um problema. Ela tem dívida, mas não é... Tá longe de ser uma Sequoia da vida que tá com as dívidas que é impagável. Mas, assim, eu acho que poderia ter
pensando em destravar valor, tá? Dessa unidade, porque eu acho que ela tem muito mais valor do que a Porto Belo inteira. Eu acho que só a Porto Belo Shopping com certeza vale mais do que toda a Porto Belo hoje. Então, assim, para destravar esse valor, eu acho que poderia ser igual o que quase aconteceu uns 2 anos atrás, quando a Springs, que é uma indústria horrível, tá? Não é exemplo para ninguém, ela queria separar a parte de varejo dela. Ela também tem uma indústria, também tem uma parte de varejo, uma parte de franquia. Na época, o valor que eles queriam levantar, assim, só na venda deles, né, que eu acho que ia ser tipo assim, uns 30% do negócio, 50% no máximo, girava em algo na casa de 700 milhões. A Amo Varejo é infinitamente pior do que a Porto Belo, assim. É incomparável, desde o negócio, do resultado, de tudo, assim. Fora que o controlador é bandido, né? Então, assim, é bem diferente. E se eles conseguirem... Tinha gente aparentemente querendo pagar isso. Eu não posso falar isso, né, talvez. Desculpa, gente. Josué, não falei nada. Mais uma vez, ele fala umas coisas polêmicas, né? No ano passado, a gente comentando de Azef, soltou umas bombas também. Eu tenho que ser um pouco mais consciente nessas fases. Perdão, foi A gente gosta. o momento. Então, assim, se essa empresa, né, a Amo, que é muito ruim, inclusive a Cotemina está quase perdendo a Amos, né? Eu não lembro exatamente porquê, mas eles estão pertinho de perder. Por alguma coisa de uma debenture que era conversível e não atingiu o mínimo possível, então parece que os caras vão tomar o controle da empresa. Então, assim, de tão ruim que. E a empresa é patética. EBITDA negativo, acho que deve ter dado EBITDA positivo uma vez na vida, outra na morte. Assim, é ruim o negócio, não é bom. Era a melhor parte da Springs, mas a Springs como um todo é um lixo, então assim, e ainda assim eles iam conseguir múltiplos irreais. Se você vende uma empresa boa, como é o caso da Porto Belo Shop, cara, no mínimo que eu espero, o mínimo assim, é um valuation muito maior do que da empresa como um todo hoje, assim, então tem que ter uma reprecificação boa, assim, se acontecer. Então eu acho que poderia acontecer pensando nessa janela, nessa estratégia. De resto, eu acho que não. Muito bom. Boa, ficou super claro. Malek, tem outra pergunta aí? Tenho. Você me mostrou, né, sua dívida líquida ajustada. Eu queria que você mostrasse quais são os ajustes, né? Porque realmente, assim, ela tem umas dívidas escondidas ali na conta de fornecedores, né? O que talvez possa, dependendo da projeção que você está fazendo, estar subestimando quanto ela vai pagar de juros, né, nos próximos anos e até o capital de giro, né? Acho que para mim, muita coisa. assim, eu não acho que tem muito para questionar das tuas projeções, eu não acho que estão agressivas nem nada assim. Eu acho que a maior pergunta é realmente se ela sobrevive ou não os próximos 1 ano e meio, né? Em termos de geração de caixa, de tanto que ela vai ter que pagar de capex e juros. Eu acho que é muito juros. Daí eu queria entender assim, como é que você está fazendo essa dívida ajustada? Assim, só para falar, né? Dentro da conta de fornecedores você terá uma linha que é cessão de crédito, né, e contas a pagar por investimento. São duas coisas que é quase metade da conta de fornecedores, né? Então, eu acho que você já deve estar jogando isso na conta, mas queria que você falasse um pouco sobre isso e como que tu está calculando a geração de caixa e desalavancagem, né? Porque assim, foi mal a minha pergunta aqui, eu estou quase fazendo uma palestra na minha pergunta, mas assim, parece para mim que, cara, se essa empresa gera caixa em 2024, mesmo que seja R$1 de geração de caixa, para mim já fica muito claro que para frente ela desalavanca e a tese é muito boa, né? Então, por isso estou fixado nesse ponto. Beleza. Sobre a dívida ajustada, ela inclui isso e mais um pouco. Por exemplo, tem a obrigação de arrendamento também, que não tem na deles, tem dívida com pessoas ligadas, que também, se não me engano, não colocam na deles. Deixa eu ver. Eu considero que é derivativo, mas é irrelevante também. Contas a pagar de investimentos, essas coisas eu considero também como na dívida, né, como um todo. E na parte, eu tiro aqui algumas outras, depósito judicial também eu tiro, basicamente isso. Não é nada, tipo, muito diferente. Pensar em gestão de caixa, né?
A empresa, historicamente, ela tem uma boa geração de caixa, ela converte bastante caixa, bastante EBITDA em caixa, né, historicamente, quando ela não está nesses períodos de investimento massivo, né? Então, assim, quando está em investimento, ela tem um período claro ali de queima de caixa. Considerando isso, né, ainda assim, como a empresa saiu, deixa eu só registrar aqui, tá? Por isso que eu... Como a empresa reduz um pouco o volume de CAPEX para esse ano, para os anos da frente, né, como um todo, eles são bem inferiores aos 2 anos atrás, né? A empresa, ela tem, se você olhar assim, só o EBITDA, na média, eles convertem algo na casa ali dos seus 70% de EBITDA vira caixa de fato, tá? Ainda assim, somando todos os investimentos para esse ano, de 24, a dívida fica estável, assim, praticamente, não muda tanto, tá? O valor absoluto, né? Ele diminui pouca coisa. A alavancagem ela cai bastante porque o EBITDA ele sobe bastante, mas em cima não muda tanto, cresce proporcional. Então, assim, para frente, eu imagino que isso deve aumentar cada vez mais, porque você vai entrar numa fase onde a empresa como um todo sobra mais dinheiro. Sobra mais dinheiro. Como posso explicar? Sobra mais dinheiro, tem o seu produto, você sobra mais dinheiro no lucro bruto, né? Sua margem aumenta, as despesas vão você diminui mais, vai diluindo, e consequentemente você aumenta grosseiramente a geração de caixa para frente. Em 2023, 22, 20, desde 21, não. Desde 20 praticamente ela queima só caixa investe muito, né? Desde então. Para frente esse valor cai consideravelmente, mas assim, ainda fica um patamar relativamente alto, tá? Assim, comparado com a média histórica, é muito acima. Mas considerando para frente, cai considerável, assim. Na minha conta aqui, eu não estou com o modelo atualizado, eu acho que eu tenho que pegar no sisteminha, mas o meu modelo antigo que eu tenho aqui salvo no PC, no final, a geração seria algo na casa ali de uns 15 milhões no final do ano, 10 milhões, 10, 15 milhões. Talvez tenha que fazer alguns. Alguém mexeu nesse modelo depois de mim? Talvez tenha que fazer alguns, mas não é muito acima disso, não. Isso em 24, tá? Fluxo de caixa livre. Algo ali na casa dos seus 15 milhões, não muito mais que isso. E para 24. Você tem que fazer uma queima de caixa boa, né? Deve estar bem errado aqui. Não, vai mandar. Não, ela queimou caixa no passado, porque ela estava nesse período de investimento pesado. Perfeito. É que para frente isso cai consideravelmente, consideravelmente. Então, isso somado a maior geração de caixa, porque você começa a ter uma operação que antes só destruía... Programa de amortização, desculpa cortar aí. De dívida? Tem vencimento prolongado? Tem, eu não tenho... Eu acho que eu não tenho isso aqui anotado, mas eu tenho mais ou menos de cabeça, tá? Tem que conferir depois. Mas se eu não me engano, para o quarto trimestre de 22, se eu não me engano, era menos de 100 milhões. Era tipo assim, uns 50 milhões, algo nessa faixa. Para 2024... Eu posso checar. Para 2024... Ah, tá. Se ajudar. Acho que... Assim, eu vou falar o número, assim, eu sei que para 2024 é na casa de 300 milhões, tá? 320 milhões, algo nessa casa, tá? Não é muito acima disso. Talvez um pouquinho acima disso, mas... Você tá confiante que eles conseguem enrolar? Ou como é que fica? Não, sim. Não, isso aí é de olho fechado, não. Sim, com certeza, assim. Não, não é um eu não imagino que eles vão pagar... Não. Coisa de boa. Assim, eu imagino que... Eu não acho que eles vão pagar a dívida, tá? Não acho que eles vão pagar... Pô, toma, beleza, venceu, toma tudo. E sumiu a dívida. Eu acho que eles vão ficar rolando essa dívida por um bom tempo, até maturar esses investimentos, né? Acho que ela só começa a desalavancar de fato, assim, lá para 2027, que aí a queda é brutal. Que aí você já tem a operação funcionando 100%, né, por assim dizer, nos Estados Unidos por por um ano, quase 2 anos, né? Com a segunda fase rolando, o CAPEX que vai ser o CAPEX da Porto Belo Shop, aí vai ser ali uns 10, 15 por ano, o CAPEX por loja não é tão alto assim, assim, acho que vai eu acho improvável que eles gastem, assim, sei lá, 100 milhões por ano abrindo Porto Belo Shopping, por exemplo. Eu acho que o CAPEX por ano de Porto Belo Shopping deve ser lá
assim, estourando entre uns, pensando muito alto aqui, uns 60 milhões. Assim, não acho que vai ser muito mais que isso também. Isso considerando todas as lojas, tá? Não em uma loja específica. Então, eu acho que dá tranquilo para eles, tá? Assim, não vejo nenhum problema de alavancagem. Eu tenho empresas na carteira que eu tenho mais medo de alavancagem do que na Portobello, tá? Apesar da dívida líquida EBITDA da Portobello ser um pouco mais alta, né, do que as outras, eu acho que a saúde financeira da Portobello é muito melhor do que das outras, de algumas empresas da carteira, né? Não de todas, mas de algumas. Tipo, praticamente uma MRV da vida tem uma situação muito mais difícil do que uma Portobello, assim, pensando em empresas mais ou menos parecidas, e ambas estão na carteira, mas eu acho que nenhuma das duas vai quebrar, tá? Mas a outra eu acho que tem mais o risco de aumento de capital muito maior do que na Portobello, algo do tipo. Boa. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Caio Cisneiros, né? Você ia falar, Ulig? Não, pode ir, deu uma travadinha aqui. Tá. A pergunta é: qual é a visão para o impacto macro no operacional, no operacional de mercado externo, né? Acha que já chegou o load ciclo? Que é imagino que ele está falando que possivelmente a economia dos Estados Unidos deve desacelerar, e você tem um mercado lá de imobiliário bem fraco mesmo, né? Tanto é que a MRV não está vendendo muitas coisas lá, né? E aí, como é que isso daí poderia impactar a Portobello Shop, né? Imagino que a Portobello Shop, não, desculpa, Portobello América. Imaginaria que essa é a principal pergunta. Então, esse assim, eu acho que lá o mercado já não está bem, né? Já não é que vai piorar muito, mas já não está muito bem lá. Se vai piorar, eu acho que não. Assim, talvez um pouco, mas eu acho que não impacta tanto, né? Como eu disse, no caso, o negócio da Portobello ele não é exatamente construção, né? Então não impacta. Você tem o macro como tudo, ele impacta, mas eu não acho que impacte de maneira tão 100%. Outro ponto, quando você fala tipo MRV da Resia, a Resia ela tem um público nos Estados Unidos que é um público trazendo para o Brasil deve ser a classe média, assim, seria o público da Pointer, por exemplo, assim, algo nessa linha. A Pointer, se fosse lá, eu estaria preocupado. No caso, a Portobello, a marca Portobello, ela traz um público também diferente. Esse público dela eu não vejo sofrendo muito, então assim, eu acho que não tem um impacto, eu acho que obviamente tem um impacto como um todo, mas não tanto ao ponto de ser muito destrutivo assim para a companhia, o que vai mudar muito. Tem que lembrar também que a empresa ela é muito pequena lá fora, né? Então assim, não é como se ela fosse a líder e fosse sofrer muito. Ela vai entrar para roubar o mercado dos outros, né? E os outros, assim, o maior, eu não sei se é a maior dos Estados Unidos, tá? Mas talvez seja a maior. Ela está com algumas dificuldades operacionais há um bom tempo. Então, inclusive com uma boa pressão de margem, então isso, eu acho que a Portobello consegue disputar frente a frente. Ela também atua para um mercado um pouco pior, né, em questão de faixa de renda. E sim, dá para ver uma piora, no caso, nesse sentido. Agora, para a Portobello em si, apesar de atrasar, no máximo atrasa um pouco, né, mas aquela coisa, talvez 6 meses, um ano, assim, uma venda ou outra, para o público dela, eu vejo pouca, e para o tamanho da operação, né, eu vejo pouco impacto, assim, no curto prazo. Acho que não contamina tanto não, assim. E lembrando, né, uma vez que você está nos Estados Unidos, também você consegue... Você estando nos Estados Unidos não quer dizer que você vai vender só para os Estados Unidos, tá? Você pode exportar com custos muito melhores do que exportar do Brasil. Então isso também, assim, apesar de chamar Portobello América, não quer dizer que ela vai vender só na América. Tipo, na América que eu digo só nos Estados Unidos. A Europa está aí, pertinho, tem o Canadá também para ela vender lá, então assim... México, eles até... Poderia. Via exportação aqui do Brasil, mas lá você pode, tá? Tipo, não é excludente, assim, não vou coisa porque é México, assim. Se tiver tendo cliente, eu imagino que eles não tenham
é bem perto assim também, né? Se daqui eles atendem, né? Aqui eles atendem 70 países. Eu posso pegar a lista aqui, mas se eu não me engano, eles já atendem México, então atendem países muito mais longe. Então, assim, lá eu acho que não vejo muito problema para não ter. Parece ser um grande empecilho assim na operação. Então, no máximo, assim, talvez o mercado piorou muito, muito, muito. Assim, pô, foi trágico. Que eu não acredito que vai acontecer. No máximo, eles vão adia um pouco o CAPEX, cai para 25, joga eles para 27, talvez, aí você vai ter impacto, obviamente, né? Não quer dizer que não vai ter impacto, mas é uma coisa contornável, assim. Tem muita gordura na Porto Belo, tem bastante gordura na Porto Belo para esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu acho que daria. Boa, Gui. Eu tenho uma última pergunta aqui para a gente poder também fechar, né? Já estamos há 1h30 aqui tomando seu tempo e está sendo super legal abrindo esse modelo no detalhe. Acho que esse é o nível de profundidade que a gente quer dar aqui com esse programa, tá? Até para quem estiver assistindo, se tiverem sugestões de papéis de empresas que vocês gostariam que fossem analisadas e também de especialistas e analistas em ações, por favor, mandem para a gente, igual o Jonathan mandou aqui, para trazer alguém que se impare e gosta muito da tese. Então, já está anotado aqui também, tá, Jonathan? Então, minha última pergunta, ela vai muito em linha do que a gente gosta de fazer aqui no TC. Dado que o crescimento de receita para 24 está projetando 5%, tem sim um crescimento, na verdade tem um decréscimo, né? Desculpa, tem um crescimento de lucro, mas um crescimento de receita ainda tímido, né, para 24, crescimento maior para 25, né, de hoje para 25, e a empresa negociando 5 vezes EV/EBITDA e 10 vezes lucro, né, que é o que a gente está olhando para 24. Lógico que quando a gente olha para 26 e 27, isso ganha uma proporção muito maior, até pelo ramp-up de margem bruta. Enfim, a empresa, a parte melhor da empresa fica de 2026 para frente, né, dos números. A minha pergunta é, por que comprar agora se ainda parece um pouco caro quando a gente... Não caro, mas parece justo, olhando para 24 e 24 e meados de 25. Por que agora, Porto Belo? Tá. Por que agora? Uma boa pergunta. Primeiro, eu acho que o mercado é muito... Esse preço de tela acho que reflete uma dúvida, talvez, acho, uma incerteza sobre se a companhia de fato ela vai conseguir entregar o projetado, né? Um exemplo esse crescimento, essas coisas. E por que comprar agora? Eu acho que cada trimestre a empresa ela vai entregar resultados melhores. E o principal problema da empresa hoje é a alavancagem. Não só dela, né, mas de todas as empresas. Assim, eu diria, né, que apesar do ano fraco, fraco não, eu não vou dizer fraco, né, mas abaixo ainda do que eu gostaria que fosse em 2024, assim, as minhas projeções eu acho que elas até são conservadoras perto da média, tá? A média geralmente é muito mais otimista do que eu sou. Então, assim, eu acho que o mercado vai começar a ver Portugal com... Eu acho que o mercado cansou de pagar, tem tanta coisa barata que o mercado não está afim de pagar adiantado por alguma coisa. Assim, eu acho que quando eles começarem, eles entregaram no terceiro trimestre um baita resultado. Não lembro, eu acho que assim, no dia que eles entregaram o resultado, o papel subiu, sei lá, uns 15, 20%, assim, foi uma porrada para cima. Por quê? Porque o mercado achava que a empresa jamais ia entregar. Eu concordo que o resultado bom, ele ainda não vai ser em 2024, vai ser nos anos subsequentes, só que o mercado ele também gosta de pagar antes, né? E considerando que a empresa entregue um resultado minimamente melhor em 24, com boas perspectivas, né? Uma coisa que eu adoro da Porto Belo é que tem um costume de botar tanto no release como na apresentação as perspectivas futuras. Eu acho que isso ajuda o mercado como um todo, dá tipo meio que uma balança assim, ok, assim para todo. É sempre bom. E quando eles começarem a mostrar resultado, né, que já começaram a mostrar no terceiro trimestre, e agora vão continuar, eu imagino, né, que eles vão continuar mostrando com umas perspectivas
atuais, né, melhores, que eu acho que tem tudo para acontecer, acho que o mercado vai começar a pagar adiantado já por esses resultados. Apesar de ter coisa muito barata, quando você olha assim, o que está muito barato, eu vejo tem um potencial legal, mas não é tão, assim, na minha opinião, pelo menos, não é tão legal assim como o potencial da Portobello, assim. Cara, imagina, quanto será que vale uma Portobello Shop, sei lá, imagina que ela vai para os Estados Unidos, tipo, tem muita opcionalidade dentro do negócio, que eu acho que o mercado não paga nada hoje, e se você começar a entregar um pouco de resultado, pode ser que ela comece a pagar. Isso é um ponto que eu acho que por isso que eu não tenho tanta pressa, tá, de montar uma posição. Eu posso errar, eu sou péssimo acertando o momento. Sério, eu sou horrível nisso. Geralmente, eu chego uns 6 meses antes de uma tese, ou talvez um pouco mais. Acho que a média deve dar uns 6 meses. Porque eu gosto de acumular, né? Então, assim, eu gosto de comprar aos poucos, eu vou montando posição. Então, assim, eu acho que se você não tem uma cabeça de trader que quer ganhar dinheiro amanhã, se você quiser ganhar dinheiro amanhã, Portugal não é para você. Deve ter alguma empresa que vai reportar hoje que vai ser muito melhor você comprar ela do que comprar Portobello. Porém, eu acho que se você pensar assim com uma cabeça de uns 2 anos, você vai estar assim, sentado numa das maiores oportunidades. Você vai olhar para 2026 e falar, nossa, Portobello era uma puta oportunidade. Assim, a empresa já deu salto no passado e ela não deu salto porque o resultado do trimestre foi muito bom, mas porque as perspectivas para frente eram muito melhores. E eu acho que esse é o momento atual da Portobello, assim. Eu acho que teria tudo. Acho que tem uma boa, um bom caminho, né, para Portobello surpreender, né? Assim, eu acho que esse seria o único motivo que eu acho que alguém compraria assim, a Portobello bem antes de alguma melhora acontecer, justamente imaginando que o mercado vai começar a pagar pela frente. Talvez demore, assim, não estou dizendo que vai ser amanhã, mas talvez daqui a alguns trimestres o papel comece a andar. E a maioria das pessoas vai querer começar a acumular quando o papel custava R$6. Há pouco tempo atrás o papel custava 4, tá? Bateu, acho que 4,50. Acho que novembro, dezembro. Então, assim, não aconteceu nada. Uma curiosidade. Em janeiro ou dezembro, não lembro, o CEO da Portobello Shop, ele deu uma entrevista no jornal comentando da operação, que novembro assim, foi o melhor mês, se eu não me engano, da história da Portobello Shop. E comentando essas perspectivas, então assim, não é uma coisa que está só no modelo, aparentemente está de fato acontecendo, né? Então assim, o cara, ele não tinha para que falar isso, eu imagino que ele não vai mentir, tá? Ele tá, é gravado, eu imagino que ele não tenha mentido, que foi o melhor trimestre, eu não lembro se ele fosse o melhor, eu não lembro se ele falou que foi o melhor mês de novembro da história ou se foi o melhor trimestre da história, mas assim, eu sei que o quarto trimestre para Portobello Shop deve ser maravilhoso, com resultados brilhantes, assim. Pelo menos assim, baseado na entrevista dele, né? Se de fato vai acontecer ou não, eu não sei. Mas eu acho que isso dá uma certa confiança de que de fato a empresa tá acreditando, né? Eu dei um voto de confiança, né? Eles entregaram, o histórico deles é imbatível. Nos piores momentos eles conseguiram entregar. Então, assim, eu acho que vale um voto de confiança. O mercado gosta de pagar por resultados muito à frente, né? Sei lá, você pega uma a Ambipar, paga resultados, sei lá, de 2050, porque o papel é muito caro. Tem Ambev, esquece, caríssimo. O mercado gosta de coisa cara, então assim, a Portobello acho que é uma empresa barata, vai continuar barata por um curto período. Assim, olhando múltiplos agora, vai falar, nossa, que empresa cara, mas você tem que excluir também o ano horrível, né? Tem que fazer alguns ajustes ali, tem que. Se você olhar do jeito, acho que minimamente enviesado, você consegue ver que, poxa, o resultado passado não é uma indicação clara de que para onde a companhia está indo. Foi uma passagem temporal que parece que já ter passado. Foi uma tempestade que já acabou. Então, acho que assim, quando o mercado vê isso, acho que o papel deveria andar. Perdão, eu enrolo muito falando. Eu fui muito nervoso. Não, relaxa, fica tranquilo. Deu super para entender. Acho que na tua visão, no geral, tem ali um ponto de inflexão nesse momento acontecendo agora, né, nas operações, e a gente vai ver esse ramp-up, né, a melhora desses dados ao longo dos próximos trimestres. Assim, a gente não vai ver oscilações, ou seja, quando você mostra o gráfico trimestral desde 2021, você vê que dá uma melhorada, depois piora, depois melhora, enfim, ele fica errático ainda, né? E aí, por isso a minha pergunta, na sua visão, a gente vai sair agora a gente saiu, na verdade, do pior momento ali no quarto tri 22, e a gente vai ter melhoras sequenciais até
o mais próximo ali de 25 e 26. Lógico, né? Tem momentos que são piores e melhores dentro de um trimestre, mas se a gente pegar numa escala mais longa, é hoje um ponto de inflexão, né? Eu acho que sim, inclusive eu acho que o resultado tanto do quarto trimestre desse ano, de 23, né, que vai sair, de 23, o primeiro de 23, de 24 e o segundo de 24, a empresa vai entregar números muito fortes, só de corrigir o resultado errático do passado. Então, assim, isso deve, assim, eu imagino que só por isso o papel já tem uma boa correção. Lembra, a empresa deu prejuízo ali 2 trimestres seguidos. Eu acho que o primeiro TRI 24, o segundo TRI 24, esse prejuízo ele passa a ser lucro, né? E muito provavelmente o terceiro trimestre de 24 um lucro muito maior do que foi no terceiro trimestre de 23. Então, assim, isso eu imagino que comprove ali. Eu posso estar errado nos números, tá? Mas a direção que importa, eu acho, vai mostrar que a direção está certa. E assim, tem muita gordura, não precisa acertar na vírgula quanto que vai ser o faturamento da PBA em 2027. Tem muita gordura, pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, não muda nada, assim. Se a Pointer vai ter uma receita muito melhor, muito pior, se a Porto Belo Shopping vai abrir 10 ou 15 lojas, assim, tem muita gordura. Para tudo isso pode acontecer, então assim, no melhor cenário tem muito upside acima, no pior cenário o downside eu acho que é muito baixo, assim. Se a empresa não entregar nada que eu projeto, ainda assim, eu acho que eu consigo sair próximo do 0 a 0, considerando-se o valor que eu vejo para a companhia com as operações atuais, eu acho que sairia algo próximo do 0 a 0. Não vejo muito potencial de perda, assim. Então, é mais ou menos isso. Perfeito, ficou super claro. Bom, Malek, quer trazer mais algum ponto? Não, acho que a apresentação foi muito boa. Tem um ponto, né? Eu tenho uma pergunta final, que é quem que você queria ver apresentando na sequência, cara? Queria uma recomendação, uma indicação aí de um analista para apresentar na sequência. Isso que é a última pergunta. O Iso já participou? Não, ainda não. Ele é uma boa. Não. Eu acho que você podia trazer o Iso para ele falar de Kepler. Boa. Tá bom. Nossa, a Kepler, assim, eu juro, é uma das teses mais legais da Bolsa, assim, eu acho muito legal. Assim, eu acho que não é uma empresa que vai porrar, mas é uma empresa para você carregar, assim, sabe, os próximos 10 anos, assim, fecha os olhos e esquece, assim. Usou, pra quem não sabe, analista da Trígono, né? Isso, exato. E teve pergunta também do Thiago Souza, mas a gente já estourou o tempo, Thiago. De repente, eu vou encaminhar essas perguntas aqui pro Guilherme e te respondo depois na DM, tá? Pra live não ficar muito grande. Mas pode continuar, Guilherme. Daí você tá indicando o Yuzo. Então, ele, eu acho que assim, ele conhece muito bem da Trígono, da Kepler, né? A Trígono, como todo, conhece muito bem da Kepler. E assim, é uma empresa, ontem reportou resultados que, na minha opinião, foram super positivos, assim, eu não vejo. E o mercado, a última vez que eu olhei, estava caindo acho que 7%, assim. Eu acho que é um papel que o mercado não enxerga. O mercado é míope para esse papel. Então, assim, eu acho que trazer mais esse papel à tona é uma coisa legal. E o Yuzo também, assim, ó, de todo mundo que eu conheço, eu acho que ele é a pessoa que mais entende de Kepler, assim, de longe, assim. Todo mundo é Trígono, né, mas ele em específico, assim, eu troco muita figurinha com ele sobre a companhia. Boa, legal. Boa, show de bola. Então fica o convite, como o Malek trouxe aí, Thiago, a gente vai pegar as perguntas que ficaram e responde aí na DM. Então, queria agradecer você, Guilherme e Malek, mas, de novo, aí o Guilherme, pela apresentação, foi super legal. Acho que esse nível de detalhe que você trouxe para a gente, com as suas projeções por business units, né? Eu achei que ficou super legal mesmo, porque dá para a gente discutir no detalhe cada um dos negócios e como isso vai impactar depois o consolidado. Acho que, para todo mundo que assistiu, foi muito rico. Deu para tirar uns prints também da sua apresentação para quando a gente for discutir aqui e falar mais sobre o modelo. Então, brigadão, cara. Valeu mesmo pela participação. Obrigado a vocês aí pelo convite. Qualquer coisa aí é só chamar que eu estou à disposição. Valeu, Guilherme. Abração, cara. Abraço, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.